E aí, salve galera, tudo bem? Mozo, retornando aqui hoje para fazer o nosso review de quase um ano aí de PlayStation VR 2. Como vocês lembram, o PlayStation VR foi lançado, o 2, né? Foi lançado em fevereiro do ano passado, 22 de fevereiro. Eu tive acesso a ele praticamente um mês depois, então aí tô aí com 10 meses de uso e agora eu vou contar para vocês o que eu achei desse headset. Sei que já passou um tempo, mas deu pra gente realmente refinar aí essa análise, deixar ela mais específica, né? Até para não falar besteiras iniciais para vocês aí. E aí vamos agora finalmente fazer a nossa análise desse aparelhinho aqui, desse querido aparelhinho aqui. Vou fazer daquele jeito, começando pelo hardware, falando da lente, da parte ótica, do tracking, sensores, né, controles, enfim, toda a parte técnica da coisa. Depois vou passar para a parte de software, parte de interface de usuário, parte de games, né, que games que tem para ele, como é que está a biblioteca e finalmente minha avaliação final. Vou deixar todas as marcas de tempo aqui para você poder pular para qualquer parte que você queira a qualquer momento. Vou estar deixando para vocês aqui um link de afiliado, no caso aqui da Amazon, que você pode comprar lá o PlayStation VR 2, né, e caso você se interesse. E ao comprar utilizando esse link, né, o canal aqui recebe uma pequena porcentagem dessa venda. Isso ajuda bastante a gente aqui. Claro que o fato de eu estar oferecendo isso não vai interferir na minha análise aqui. Eu tento sempre ser o mais justo possível, como vocês vão ver nesse vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, né, começar aqui com a nossa análise. Bem, pessoal, antes de qualquer coisa, né, esse é um headset que a gente chama ele de Tethered, né? Ele é um headset que ele é ligado a cabo, tá? Eu preciso de um fio, né? Ele vem já com um fio aqui, um fio grande, USB, que eu vou ligar ele no PlayStation 5. Parece ser óbvio, né, falar, mas é bom lembrar, esse é um headset que ele precisa do PlayStation 5 para funcionar. Ele não funciona sozinho, ou com computador, ou com qualquer outro dispositivo, não pelo menos oficialmente, não pelo menos até este momento, tá, da gravação e da edição desse vídeo. Então, é um headset que precisa do PlayStation 5, ele vai usar o poder de processamento do PlayStation 5, que é um baita de um console, né, para gerar as imagens que seu olho vai ver aqui. Tá? Então, ele não faz nenhum tipo de processamento interno. Ele tem muita tecnologia aqui, mas é uma tecnologia para receber as imagens do PlayStation 5 e exibir para vocês. Dito isso, é um headset que eu, né, com essa análise aí de 10, 11 meses, é um headset bem construído, não tive nenhum problema técnico com ele. Claro que ele é muito bem cuidado também, né? Não houve nenhum tipo de queda, batida, nada disso. Isso acontece mais com os controles. Mas eu acho ele assim muito bonito, ele combina muito, né, com o PlayStation 5, ele usa as mesmas cores e tal. E enfim, não tenho nenhum problema com a construção desse headset. Tá? Ele não parece ser exatamente um headset robusto, mas eu acho que ele até que ele é. Né? Realmente passa nesse teste aí da duração, pelo menos nesses primeiros 10 meses. Como vocês sabem, ele tem 4 câmeras externas, né? Essas câmeras aqui que fazem o tracking, né? Eles vão fazer o tracking. Quando a gente fala tracking, é rastrear, o rastreamento do ambiente, né? E o posicionamento do headset no espaço, bem como o posicionamento também dos controles. Essas câmeras também aqui fazem o chamado pass-through, que é a sua visão do mundo real quando você está dentro do headset, quando você está vestindo o headset. Você consegue ter uma visão do mundo à sua volta, quando não está jogando. É uma visão em preto e branco, mas ajuda você a configurar a sua área de jogo e também a eventualmente, né, interagir com o mundo real quando o mundo real te chama, vamos dizer assim, quando você precisa fazer alguma coisa no mundo real. Como eu disse, é uma visão em preto e branco, ela é bem nítida, diferente um pouquinho do Quest 2, que é uma visão meio distorcida. Tá? É um pass-through, apesar de preto e branco, muito agradável, assim. Então, tem essas funções aqui. Os botões que a gente tem aqui são praticamente... Aqui embaixo eu tenho um botão que liga e desliga, o botão de força dele. Tá? Eu tenho um botão aqui que é praticamente para ligar o pass-through e desligar o pass-through. Esse botão aqui atrás é um botão para afastar. Ó, esse aqui em cima é um botão para aproximar
o display do seu rosto ou afastar, tá? É um botão de ajuste. E aqui, esse dial aqui é o ajuste de IPD, o ajuste interpupilar, ou seja, ele vai ajustar a distância entre as lentes. Não sei se você consegue ver aí as lentes se aproximando e as lentes se afastando. Esse ajuste ele é muito confortável, é uma coisa que a gente pediu muito para esse segundo headset, porque no primeiro é um ajuste feito via software e o ajuste via software geralmente não funciona muito bem. Então aqui vai aí de, eu não lembro agora exatamente, posso falar besteira para vocês, mas acho que de 58 a 71, o meu é em torno de 73 e geralmente poucas, o meu é bem largo, né? Poucas distorções assim nesse sentido. Acabam funcionando muito bem. Você dá uma ajustada a mais, coloca o headset mais para perto e acaba ficando tudo ok, tá? Vai acomodar bem 98% das pessoas, tá? Esse ajuste de PD é um headset muito confortável, né? Você tem esse botão aqui atrás também que permite um ajuste, qualquer cabeça cabe aqui dentro, né? É um headset estilo esse strap aqui a gente chama estilo halo, praticamente mantém a mesma ideia do PlayStation VR 1, que já era um headset consagrado pelo seu conforto, era uma das características mais importantes do PlayStation VR 1. Se é uma coisa que esse headset ele é confortável, tá? Esse strap estilo halo ele alivia o peso, ele distribui o peso do headset concentricamente aqui na sua cabeça e evita que o peso vá para frente do rosto. Eu acho realmente um strap bem confortável. Como já mostrei para vocês, tem um único cabo USB, né, que vai ter um cabo longo e vai ser ligado lá na entradinha USB do PlayStation 5. Bem diferente do PlayStation VR 1, que tinha muitos cabos, né, uma unidade processadora, né, e ficava aquela bagunça ali na sala ou no seu local de jogo. Então, apesar de ainda ser um headset cabeado, é um headset com apenas um cabo, muito menos confusão, muito mais prático de ligar e desligar. Podemos falar um pouquinho também do áudio, né? O áudio é praticamente, tem uma entrada aqui para fones de ouvido, tá? Que é uma entrada do tipo, como que chama? P2, né? Ou cabo de 3,5 milímetros. Ele já vem com esses fones in-ear, né, que você põe no ouvido, e apesar de eu nunca me dar bem com esses fones, porque a minha orelha, como eu já comentei várias vezes aqui, ela é defeituosa, fica caindo, esses fones aqui eu me adaptei muito bem, tanto é que eles estão aqui desde o dia desde o dia zero aqui, né? Eu instalei os fones aqui e nunca mais tirei, tá? Então, mas você pode também usar fones de terceiro, tá? E ligar aqui no headset, tá? E desde que, se você tem um pouquinho de dificuldade, se for para usar desse fone aqui, ó, que tem, né, os abafadores, você tem que achar um que tenha bastante alcance para poder ultrapassar o halo, mas dá para fazer. Bem, então vamos lá com relação à parte ótica, tá? Na parte ótica aqui, o headset ele usa lentes Fresnel. Não sei se dá para ver aí dentro as lentes, né, que são aquelas lentes que tem vários aros concêntricos, né, ela tem várias camadas que fazem com que, é como se fosse uma lente de aumento, né, com que você enxergue ali o ponto focal na tela. Tem FOV, um campo de visão de aproximadamente 110 graus, que comparado com outros headsets é um campo de visão muito bom. Praticamente está dentro da média aí, não tem problema com isso. E você consegue ganhar um pouquinho mais de campo de visão, especialmente com esse headset apertando um pouquinho, deixando ele mais próximo do olho, né? Usando esse botão aqui, tá? Se você aproximar bem do olho, você ganha um pouquinho mais de campo de visão. Mas se você tiver óculos e usar o headset com óculos, isso não vai ser possível. Como já comentei, o ajuste de PD é manual, tá? O sweet spot desse headset, eu considero ele um pouquinho, vamos dizer assim, genioso, tá? Não é um sweet. O que é o sweet spot? É você encontrar na sua cabeça, quando você veste o headset, o ponto mais nítido, o ponto mais claro, onde você obtém a nitidez maior. E às vezes você tem que fazer um ajuste de eixo mesmo, procurar ali, deslizar um pouquinho para um lado, para o outro, para cima, para baixo,
aproximar, afastar, para tentar achar na sua visão ali o ponto de nitidez, tá? Não é um sweet spot muito grande, então requer um pouquinho de busca, mas uma vez que você acha o jeitinho ali, você consegue ir de boa, tá? Eu gosto muito dessa parte da sanfona aqui, que é uma espécie de blackout, tá? É uma das melhores coisas que eu já vi em headset, porque ela realmente te isola totalmente do mundo, não deixa entrar nenhum tipo de luz externa, tá? Eu sei que parece meio frágil, né? Até como parece até um material de baixa qualidade, mas não, cara. É muito legal essa sanfona e ela é fácil também de tirar para limpar, coisa que acho que eu nunca fiz. Bem, enfim, com relação aos efeitos óticos aqui, a lente Fresnel, a característica dela é gerar os God Rays, né, que são aquelas raios de luz que principalmente quando tem muito contraste na tela, ela acontece, né? Ainda existe nessas lentes aqui, mas não são tão graves quanto nos headsets passados, tá? Ou de outras marcas, tá? Apesar da lente ser uma característica da lente Fresnel, aqui existe, mas não é nada que te impeça de, né, vai me atrapalhar muito e tal. Então, é uma coisa que a gente deixa passar. Com relação ao monitor, né? Então, o display aqui dentro, claro que a gente não vai ver, mas está aqui dentro, é um display OLED de 4K, ele tem 2000 pixels por 2040, isso por olho, né, o que somados dá 4K, e tem a característica de ter HDR, que é aquela o range de definição alto, né? Ou seja, você consegue ter muita variação de cor. Ou seja, os pretos são muito pretos e os brancos são muito brancos, as cores são muito vivas. Isso é uma característica do monitor OLED, quando ele é HDR, fica tudo muito contraste, com muita cor, com cores muito vivas. De fato, é um monitor muito bonito, tá? Com uma densidade muito boa, Screen Door Effect, que é aquela capacidade que às vezes você tem na realidade virtual de enxergar os pixels da tela, até porque seu olho está muito perto da lente e com uma lupa ali no meio, né? Você vê muito pouco Screen Door Effect nesse headset, exceto em algumas situações, principalmente quando existem alguns efeitos, está muito escura a tela, o ambiente do jogo, e tem alguns efeitos de fumaça, algumas coisas assim, você vê um pixelado, né, que não é exatamente o chamado Screen Door Effect, é o que a gente chama de efeito Mura. Isso é bem presente aqui nesse headset, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os controles, tá? Vou pegar aqui os controles. Esses são os controles Sense. Confesso que quando eu tirei eles da caixa eu tive a impressão que eles eram bem maiores do que a gente achava, né, nos vídeos, e realmente são controles grandes. São confortáveis, tá? Eu gosto deles, aprendi a gostar deles. Eu gosto do design, esse design tipo como se fosse uma bolinha, né? Só que provavelmente deve ter os LEDs infravermelhos aqui para fazer o rastreio, né? Para as câmeras do headset enxergarem. Quando você veste, eles ficam assim, desse jeito, né? Os gatilhos são aqueles adaptativos, né? Que quanto mais você aperta, maior intensidade do haptic e tal, ou a intensidade do tiro, ou do que quer que você esteja fazendo apertando o botão. Claro que desde que o jogo utilize esse recurso, não é todo jogo que vai ter esse recurso de gatilho adaptativo. Aliás, eu acho até que é um pouco underused, né? Vamos dizer assim, um pouco menos utilizado do que deveria, tá? Apesar de serem controles muito bonitos, e o tracking também funciona muito bem. Eu praticamente nunca tive problema de tracking de controle nesse headset, inclusive jogando Beat Saber, jogando jogos de ritmo que precisam de movimentos rápidos. É um track muito adequado, tá muito legal. A única coisa que eu acho ruim desses controles são assim, eles são confusos na hora de vestir. Tá? Especialmente se você estiver usando o headset. Ainda que você tenha a função do PS-Full para ver o mundo real, ele não é exatamente o mais intuitivo de pegar. E às vezes eu pego ele por trás, às vezes eu enfio a mão por um lugar que não é para enfiar, sabe? Então, separar o esquerdo do direito, você acaba tendo que olhar para o controle, coisa que não acontecia, por exemplo, nos outros, né, no botãozinho lá
nos movies, né, que eram os anteriores. Claro, nem pensar em voltar para os movies, até porque esses controles aqui, eles têm os botões direcionais que a gente pedia, né, para ter há muitos anos, né? Então finalmente vieram com botões direcionais. Fora isso, tem os botões padrões do PlayStation, né? O botão PlayStation, o botão de menu, o botão para salvar jogo, para gravar o gameplay, tem o quadrado, o círculo, o X, né, o triângulo e os direcionais. E os dois gatilhos, né, um gatilho aqui em cima. Então realmente o problema é só que eu achei muito ruim, é a confusão na hora de vestir, de calçar aqui, ou vestir ou calçar, não sei como chamaria aqui, de usar o controle, né? Inclusive para passar o strap aqui, né, para não cair, que eu acho que é uma coisa que você tem que fazer sempre, né? Às vezes é preciso tirar o headset para você enxergar direitinho o que você está fazendo, mas com o tempo você vai pegando o jeito, isso vai se tornando meio que normal, tá? Outra coisa chata dele é que eu acho que ele dura pouco, tá? Eu acho que ele dura aí umas 6 horas, 5 horas e meia, dependendo do uso. E com frequência um controle acaba antes do outro e isso te impede de jogar. Você tem que parar de jogar às vezes para poder carregar o controle. Tá? O ideal seria, eu não tenho, mas ter aquelas bases onde você deixa ele descansando quando você não está usando, e aí sempre os controles vão estar carregados. É muito ruim aqui, por exemplo, no meu caso eu tenho só um cabo para carregar, que é o cabo que veio com eles. E aí eu saio, deixo um carregando, o outro não carrega, e às vezes no meio da jogatina o que não estava meio carregado descarrega antes do outro. Enfim, o ideal aqui, recomendo para quem quiser comprar as bases lá próprias para ele. Tem também de terceiros, né, que você só põe o bicho lá descansando e ele carrega. Pessoal, falando do tracking, tá? Esse headset vai ter praticamente 3 tipos de tracking, né? O tracking do próprio headset, né? Como que ele se enxerga no ambiente, tá? E aqui eu tenho que falar um pouquinho de quando você instala, né? Adiantar um pouquinho a parte de instalação, que é muito simples. Você pluga o cabo lá no PS5 e você liga aqui o botão Power e ele vai acionar um menu que vai te guiar por todo o processo de instalação. É super simples, tá? E você vai configurar a sua área de jogo através do Pass-Through, e aí você vai depois, né, configurar os controles. Enfim, tem todo um ritualzinho que você vai fazer, é super fácil, super intuitivo, e o próprio PS5 ele te guia através desse processo, tá? Não é nada de outro mundo. Em 10 minutos, 5 para 10 minutos você está já configurado com a sua área de jogo pronta e pronto para jogar. Mas sobre o tracking do headset no ambiente, eu tenho uma característica que eu queria ressaltar aqui. O que eu falo para vocês? Quando eu utilizava tracking com bases externas, por exemplo do Rift, o ideal era que o meu ambiente tivesse a menor quantidade de coisas possíveis, que ele fosse um ambiente meio que estéreo assim, né? Isso facilitava o tracking ser mais bem feito. Com esse headset aqui é engraçado. Para ele se guiar no ambiente, quanto mais contraste o ambiente tiver, melhor, tá? Então eu percebo que se eu às vezes estiver olhando para uma parede que não tem nada, uma parede totalmente branca, ou no meu caso aqui, eu vou estragar um pouquinho a magia da coisa aqui para vocês, talvez, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Essa minha parede aqui atrás, ó, tá? Que ela é verde, tá? Se eu olhar para essa parede jogando, ele perde o tracking. Ele avisa que não está conseguindo reconhecer o ambiente, justamente pela falta de contraste nessa parede aí atrás. Então, geralmente quando eu jogo aqui no estúdio, eu jogo virado pro lado que eu estou olhando agora, que é o lado que tem TV, tem armário, tem um monte de coisa que eu não tenho como mostrar para vocês agora. Tem um monte de tranqueira aqui e me parece, deixa eu voltar aqui o negócio para vocês, que no meio da tranqueira esse bicho se identifica melhor, ele não perde o tracking nunca, tá? Então, evitem jogar de frente para paredes que não tenham nada, tipo paredes muito limpas, muito steady, muito brancas, tá? Para evitar perda de rastreamento. Eu tive problema de perda de rastreamento olhando para essa minha parede verde aqui. Então, isso é uma coisa que eu queria falar, porque eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas é uma coisa que me chamou a atenção.
Tracking dos controles eu não tive problema nenhum, tá? Como eu já comentei para vocês. Ele tem outra coisa, né? Ele tem uma câmera IR que é voltada para dentro dos seus olhos, 2 câmeras no caso, uma para cada olho, que faz o famoso tracking de olhos, tá? Tracking de olhos, eye tracking. E cara, esse é o único headset que eu tenho, dos que eu tenho, que tem tracking de olho. Eu acho a funcionalidade disso maravilhosa, assim, cara. Principalmente quando o jogo sabe utilizar isso. Então você acessa menus, você mira nas coisas, simplesmente olhando para as coisas, e a precisão disso é fantástica. É uma função muito bacana que eu acho que todo headset deveria ter. Além disso, além de te auxiliar, né, servir como um input mesmo dentro dos jogos, você movimentar alguma coisa, ou mover um cursor, ou acessar um menu, ou mirar, né, que seriam inputs dentro do jogo, esse eye tracking ele serve também para fazer o foveated rendering. O que é isso? Se o jogo tiver habilitado, né, se o software tiver habilitado, o PS5 ele vai aumentar o processamento visual, vai deixar mais nítido aquela área onde seu olho olha, a parte central para onde seu olho está olhando, porque nossa visão ela só é nítida numa pequena parte, né, da visão chamada fóvea, né, que é aquela parte onde a gente tem mais cones, mais bastonetes e tal, enfim, onde a gente tem uma visão mais células para captar a luminosidade. Toda a nossa visão periférica ela é borrada, né, então eu não tenho por que eu renderizar a tela toda com a nitidez máxima se a nossa visão não é máxima nas periferias. Então isso aqui, quando o jogo usa esse recurso, ele consegue economizar processamento de dado, né, e isso pode ser convertido em rendimento, em performance, né, o jogo ficar mais rápido, com uma taxa de frame rate maior, não ter queda e tal, e também ficar mais nítido, porque para onde você olha, né, o game vai renderizar aquilo de maneira mais nítida e tal. Você imagina a tecnologia, né, para chegar nesse nível de proposta, né, e como que funciona bem, cara. É uma coisa que é imperceptível, acontece, mas você tem que estar muito ligado para perceber isso aqui acontecendo. No Quest, né, que é o headset da Meta, a gente tem o Fixed Foveated Rendering, né? Você tem uma área central que ela é mais nítida que as outras, mas a gente não olha que nem coruja, né? A nossa visão, o nosso olho ele mexe para todo lado, toda hora. E se eu mexer meu olho dentro do Quest, eu consigo olhar para a periferia e perceber a diferença de nitidez, tá? O que não acontece aqui, porque quando eu olho para a periferia, automaticamente o sensor aqui dentro ele ajusta, né, a nitidez para aquela área que eu estou olhando. Claro, quando o jogo tem essa função. Então, muito legal. O eye tracking é um ponto muito forte desse headset aqui, tá? Muito bacana. Bem, vamos entrar na parte do software, né, para a gente avançar aqui no nosso vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: o PlayStation VR 2 ele é um headset totalmente voltado para game, tá? Experiência de jogo, tá? E você não vai ter uma interface de usuário, tá? É muito básica a interface de usuário, praticamente são os menus do PS5 ali na sua frente e tal. Não tem uma home, né, como a gente tem no Meta e tal, uma casinha sua ali onde você consegue guardar suas coisas, tem um link para alguma coisa, um link direto para alguma área e tal. Nada personalizado, tá? É tudo muito básico, tá? Muito básico. Isso é um ponto que a Sony, a PlayStation poderiam melhorar, mas não acho que vai acontecer, tá? E não há nenhum tipo de suporte para mídia que não seja jogo. Por exemplo, assistir vídeo, assistir Netflix, navegar na internet, tá? Esse não é um headset para isso. Poderia ser, né? Porque o PS5 também é multimídia, né? Mas ele não tem nenhum tipo de app preparado para isso, nenhum tipo de suporte, não parece ter nenhum tipo de incentivo a Sony tem para que isso se desenvolva. Então, quando você for comprar esse headset, lembra que ele é um headset para jogo, tá? Ele é para jogar, é entretenimento do tipo jogo, né? E praticamente um headset de realidade virtual mesmo, não tem nada aqui de realidade mista ou aumentada. Então tá, dito isso, como que está a biblioteca de jogo do PlayStation VR 2? A gente tem aí praticamente algo em torno de 150 jogos e crescendo, né? Pelo menos
Foi isso que meus colegas aí conseguiram catalogar. A galera que é especializada em PlayStation VR, sigam no canal deles aí. THS, o Rafa também faz vídeo de Quest, mas a forte dele, ele mais gosta do PlayStation VR 2. O Carlão também, que o canal é PSVR Brasil, né? Então vou até deixar os links para vocês aí também, quem quiser seguir. Quem ainda não segue, né, pode seguir lá. E eles compilaram uma planilha de jogos que eles vão atualizando com o tempo. Vou pedir para o Rafa a autorização para deixar aqui na descrição para vocês. Tem muitas informações nessa planilha, como por exemplo se o jogo tem legenda em português, se não tem, quando a gente sabe essas informações, preço e tal. Muitos desses jogos foram portados da biblioteca do PlayStation VR 1. Tá? Então, algumas não há retrocompatibilidade, né? Se eu tiver o jogo, por exemplo, que é uma coisa muito triste, inclusive, né? O jogo do Astro, o Astrobot Rescue Mission, lá, que fez muito sucesso no PlayStation VR 1. Não é um jogo que eu consiga jogar no PlayStation VR 2, porque não existe essa retrocompatibilidade. O estúdio, né, que fez o game, ele teria que fazer um port, fazer uma adaptação daquele game para o PlayStation 5, para o PSVR 2. Até porque são outros controles, é outro sistema de rastreio, enfim. Então teria que ter toda uma adaptação para aquele jogo funcionar nessa nova unidade. Muitos dos estúdios pegaram seus jogos e fizeram versões para o PlayStation VR 2. Eles praticamente adotaram, né, esse novo headset e fizeram isso. Então você vai ter Pistol Whip, Beat Saber, vários jogos, muitos dos jogos. Graças a Deus, boa parte dos jogos que fizeram sucesso no PlayStation VR 1 estão disponíveis também nas suas versões do PlayStation VR 2. Às vezes você tem que pagar novamente por esse jogo, às vezes você já tem direito gratuito quando comprou lá atrás no PlayStation VR 1. Vai muito da política de cada estúdio, infelizmente nem todos seguem a mesma régua. Tá? Então é bom sempre checar isso aí. E às vezes você comprou o jogo, volta lá na página do jogo na PSN e tem a versão do PSVR 2 gratuitamente disponível para você baixar. Às vezes você tem que pagar uma diferença, enfim, cada estúdio faz de um jeito, tá? Mas assim, na verdade teve alguns jogos de lançamento que foram muito legais, né? Como por exemplo o jogo que veio junto, né, com ele, no meu caso aqui, que foi o Horizon Call of the Mountain. Já fiz review aqui no canal e tal, que é um spin-off do Horizon, né? Horizon Zero Dawn, e muito bem feito, mostrou todo o potencial do headset e tal, né? Tudo que o headset podia fazer, né? Inclusive, não comentei, mas o headset tem um haptic de cabeça, né? Eu não falei disso, né? Ele vibra, né? Quando você, por exemplo, leva um tiro ou alguma coisa chama atenção, ele dá uma vibrada na cabeça. É o único headset também que tem isso, é um outro ponto forte do headset. Desculpa que eu esqueci, tive que voltar, mas vamos lá. E, enfim, mas tirando depois desses jogos de lançamento, como também alguns portes, né, de Resident Evil, né, primeiro Resident Evil Village, depois Resident Evil 4, que eu estou jogando ainda, vou trazer vídeo para o canal também, e Walking Dead Saints and Sinners 1 e 2, Mois 1 e 2, né? Falta aí um pouquinho de games exclusivos, tá? Saíram alguns, como Synapse, né? Tem alguns jogos que são próprios para ele, mas são muito poucos. E a gente tá naquela mesma leva que estava no PlayStation VR 1 já ali nos últimos anos, né? Tem muito pouca comunicação da Sony a respeito dessa mídia, né? Parece que ele foi lançado, fez um oba-oba, e já um ano depois a gente não sabe muito o que esperar, tá? Não é anunciado nenhum exclusivo, né? Alguns exclusivos viraram fiascos, né? Um exemplo disso é o Firewall Ultra, por exemplo, que lançou uma série de defeitos. Parece que agora está até mais jogável, está com menos problemas, só que nessa brincadeira o estúdio acabou falindo, né? Então, assim, a Sony continua pecando da mesma coisa do primeiro, né? De não dar informações, né, claras sobre o que está por vir. A gente fica meio que no susto e até meio bagunçado, sabe? Semana passada saíram 2 jogos do nada, assim, sem aviso nenhum. Nem mesmo os desenvolvedores sabiam que o jogo ia sair,
tá? Então, a maneira como a Sony trata a galera essa parte do VR é muito bagunçada, cara, é muito complicado. E isso é uma queixa, quem me acompanha sabe, eu tenho desde o primeiro, tá? Eu adoro o headset, eu acho muito legal, mas, cara, a empresa mãe, a PlayStation, a Sony e tal, infelizmente deixa a gente muito a ver navios, né, quando se trata de informar, né, a gente, de dizer pra gente o que está sendo feito, quais são as novidades, até para empolgar a galera, né, a comprar, usar e tal. E acaba sendo realmente um headset muito nichado por conta dessa situação, tá? Bem, pessoal, isso é o que temos no momento. Eu vou dar meu parecer final aqui, tá? Eu gosto muito do headset, mas no meu caso, da minha situação atual com relação ao PlayStation VR 2, é o meu caso, né? E eu sou um youtuber de realidade virtual, então eu sou um entusiasta da realidade virtual. Eu tenho um PC, um Rift, né, que está aqui. Eu tenho o Quest 3, o Quest 2 que está com a minha filha agora. Vendi o Quest 1, tenho o PlayStation VR 1 aqui guardado, né? Já tive o Rift CV1 e agora tenho o PlayStation VR 2. Qual que eu mais uso hoje em dia? É o Quest 3, pela praticidade, né? Porque eu também uso ele para assistir vídeo, para assistir série, para navegar na internet. Ele é muito legal para isso, tá? Então acaba sendo meu headset que fica lá em cima do quarto, como eu já comentei aqui, e é o mais utilizado, tá? Mas o Quest, né, ele tem aquele problema dos jogos nativos dele serem capados, né? De serem graficamente reduzidos, porque ele faz tudo dentro dele, né? Então é um processador de celular, não tem o mesmo poder de um PS5 ou de um PC, por exemplo. O meu PC também já está meio ultrapassado, principalmente a placa de vídeo, processamento, eu preciso investir num PC novo. Então, quando eu vou rodar jogo no PC, tem jogo que é muito pesado, não roda, ou eu tenho que baixar muito a configuração dele para rodar, fica um frame rate e tal, ruim, né? E o PC eu tenho uma coisa, eu tenho algo assim, eu não gosto muito de usar o PC, porque ele tem aquela coisa de você ter que ficar mexendo nas configurações, sabe, para fazer o jogo funcionar. Eu acho prático o lance do console, que você simplesmente aperta o botão lá e o negócio funciona, porque alguém já testou isso antes para você. Deveria, né? Eu sei que alguns jogos dão pau, mas o certo era que o negócio deveria ser totalmente plug and play, né? E o PlayStation, no caso o PSVR 2, é assim, né? Então eu adoro essa facilidade. Só que infelizmente, no caso do PlayStation VR 2, eu gostaria que ele fosse no headset mais usado, tá? Eu gostaria. Mas boa parte dos jogos que tem nele eu já joguei, na biblioteca atual, eu já joguei ou no Quest, ou no PlayStation VR 1, ou no PC. Até porque demora um pouco mais, né, para sair para ele. E, como eu disse, boa parte da biblioteca são games portados do PSVR 1. Então acaba que no meu caso ele está sendo subutilizado por conta disso. Mas sempre que sai um jogo novo, principalmente se for um exclusivo, por exemplo, Resident Evil, eu adoro, cara, é muito legal. E só Resident Evil aqui já justifica, os dois, né, que saíram, o Remake e o Village, já justificaram para mim a experiência aqui. Tá? Sempre que eu tenho o jogo nas 3 plataformas e eu consigo no PlayStation VR 2, eu prefiro jogar no PlayStation VR 2 pela simplicidade, pela facilidade. E principalmente quando o game é um game mais robusto, que tem gráficos melhores, porque eu sei que o Quest Quest nativo não vai conseguir reproduzir aqueles gráficos. Então sempre que sai um jogo novo e eu tenho a possibilidade de escolher, né, porque a gente às vezes ganha chave aqui para jogar, tem a possibilidade de escolher com qual headset eu vou jogar. Se o PSVR 2 for uma opção, eu prefiro com ele pela praticidade, porque é um headset de alta qualidade, ele é próprio para jogo e eu sei que vai ser mais confortável e ele vai me entregar uma qualidade gráfica maravilhosa, tá? Mas no momento ele está sendo subutilizado para mim, porque a maioria dos jogos, né, estão saindo para ele, eu já joguei nas outras plataformas, até porque eu cubro aqui no canal e tal. Então essa é a minha opinião, como que eu uso o headset hoje, tá? Agora assim, vale a pena? Claro que vale, cara. Vale a pena para quem? Para quem tem um PS5, quer entrar na realidade virtual, para jogar, né? E vai ter jogo para esse cara? Vai, claro que vai. Tem 150 jogos aí
e muitos dos jogos já consagrados da realidade virtual, Beat Saber, Pistol Whip, Moss, né, os Walking Dead Saints and Sinners, cara, tem milhões de jogos aí. Alguns que eu não joguei ainda pro PlayStation VR 2, Rubris, que eu não joguei, aliás, em nenhuma plataforma, já saiu pro PC há um bom tempo, né? Também, galera, Synapse, né? Enfim, a biblioteca é boa, né? Ela é grande. Eu só não consigo aproveitar ela porque eu já aproveitei ela antes, né, nas outras plataformas, por ser um entusiasta da realidade virtual, tá? Mas pro cara que, né, você que está vendo esse vídeo porque você tem um PS5 e quer saber se esse headset vale a pena, ele vale muito a pena, cara. A experiência que ele vai te trazer de imersão, a qualidade dele, gráfica, é maravilhosa, cara. É muito legal, tá? E assim, ele vai realmente te introduzir no mundo da realidade virtual muito bem, né? Só não espere dele que funcione para outras coisas, porque ele não foi projetado para isso, né? E tem esse problema da Sony de não dar muita luz do que vai vir para o PlayStation VR, né, nos próximos anos, né? Lembrando que é um headset que ainda não fez nem um ano, né? Então a gente tem muito ainda que conversar, né, sobre o que vai vir aí. Mas é isso, eu acho que vocês entenderam aqui meu ponto de vista. Eu acabei divagando um pouquinho mais no final, mas acho que a parte que mais interessa para vocês, que é dizer, né, a minha opinião sobre o headset. Tá? Então acho que realmente a qualidade dele é muito boa, né? O fato de ser plug and play, você não tem que se preocupar em configurar nada, é show de bola, ele te entrega uma qualidade gráfica legal, né? Mas falta mais opções de jogos, pelo menos para mim, que já joguei boa parte dos jogos da biblioteca dele atuais, né? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se gostarem, mais uma vez, peço para deixar aquele like. Se pensarem realmente em adquirir um desses, olhem aqui na descrição para ver se meu link está ativo, meu link de afiliado, tá? No mais, eu volto em breve com outras novidades do mundo da realidade virtual, seja do PlayStation VR 2, do Quest, do PC, enfim, do que aparecer e do que eu conseguir colocar minhas mãos aí para trazer para vocês. Um grande abraço, valeu, galera. Deixe seu comentário aqui, tá? Sobre esse review, sobre essa análise, e até mais. Fui. Tchau.